Fala galerinha aí do sétimo ano, tudo bem, gente? Hoje a gente vai aprender detalhes sobre o papel das leis no contexto do surgimento da filosofia grega. Então nós vamos ver qual é a importância do surgimento das leis para se viver, principalmente nas cidades-estado que existia no período da Grécia Antiga, tá, gente? Então vamos acompanhar aí, vamos abrir o livro na página 17 para a gente acompanhar a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá começar? Na Mesopotâmia, há aproximadamente 4 milênios, surgem os primeiros códigos de leis da humanidade, como o Código de Hammurabi, que você aprendeu na disciplina de História no sexto ano. Você lembra desse código? As normas dessas leis queriam manter firme a autoridade real, tentando fortificar o que de fato achavam justo naquela época. Esse Código de Hammurabi, ele é muito interessante, que é um código que vai explicar o que acontece com aquela pessoa que sair fora das leis. Então é o primeiro código que surgiu, onde que a gente vai ter punições para aquelas pessoas que não seguirem um código, tá? Então é muito interessante aí que depois vai ter uma questão onde vocês precisam fazer uma pesquisa sobre esse Código de Hammurabi, tá? Então muita atenção aí. A sociedade grega, nesse período, já existia a fala oral, que era predominante, e não havia ainda os debates públicos, em que os cidadãos, todos eles, podiam argumentar e falar. Muito pelo contrário. Apenas aqueles que se diziam melhores tinham poder de fala. Vocês lembram quando eu falei com vocês que lá na cidade-estado tinha um local chamado Ágora, onde que as pessoas poderiam dizer, argumentar, falar o que está acontecendo para promover algo que seja de melhoria para a cidade toda? Pois é. Só os melhores que sabiam falar em público, que geralmente questionavam, argumentavam, que conversavam com a população. Não era todo mundo que tinha arte de falar em público, que sabia falar em público. Dessa forma, a Grécia passou por um grande período em que a sua cultura não era letrada. Ela permaneceu nessa condição mesmo depois da invenção do alfabeto, em outros locais, pois era comum que civilizações não letradas possuíssem suas formas criativas de se comunicar e assim permanecessem. Olha só que interessante, gente. Existiam culturas na Grécia que não eram letradas, então quer dizer, não tinham nenhum alfabeto, não tinham uma forma de comunicação assim já definida. O interessante está dando para a gente notar aí que algumas civilizações que não eram letradas, que não sabiam o alfabeto, tinham formas criativas de se comunicar através de desenhos, através de inscrições deixadas em paredes, né, e outras grandes formas que existiam. Então, cada civilização dava um jeito para comunicar, para mostrar aquilo que queria se expressar. A mudança da linguagem oral para a escrita trouxe muitas transformações em todas as estruturas da sociedade, econômicas, políticas, religiosas e simbólicas, que atualizaram os parâmetros de convivência comunitária, projetaram novas classes sociais e novos recursos educacionais, dando sustentação à Grécia Antiga. Então, olha só que interessante. Antigamente, a linguagem era totalmente oral. Quando essa linguagem que era oral começou a ser escrita em livros, a forma de comunicação modificou. Então, até aquela pessoa que não era letrada, que não sabia ler e nem escrever, ela vai começar a expressar. Ela vai começar a escrever tudo aquilo, registrar. Então, vai ter uma mudança de postura muito grande dentro da Grécia. E isso vai ajudar as pessoas a se comunicarem de forma melhor. Com a importância da palavra para a vida política, a escrita permitiu a divulgação de conhecimentos a mais pessoas, pois anteriormente isso era reservado a muito poucos. A escrita fenícia foi então modificada para uma transcrição mais precisa dos sons gregos, tornando-se importante, quase com o mesmo direito da linguagem falada, tornando-se um bem comum de todos os cidadãos. Tá vendo, gente? Os gregos vão aprender o alfabeto dos fenícios. Esse alfabeto vai ser modificado para facilitar o som, né, o som das palavras gregas. E isso vai ser importantíssimo
porque vai ajudar o cidadão grego a aprender um alfabeto, tá? O discurso passou a não ser mais uso exclusivo de quem possuía uma excelente retórica, mas de todos os membros da polis, de todos os cidadãos. A partir do momento que o discurso pôde ser escrito, ele passou a ser discutido em praça pública, na ágora. Olha só que interessante. Antes, a arte de falar em público era reservado só para aqueles que sabiam falar em público. Mas como a linguagem oral passou a ser escrita, agora todo mundo, todo cidadão grego poderia estar discursando na ágora. Olha só que interessante. Então, eles tiveram que aprender o alfabeto para depois eles registrarem, né, os pensamentos deles, para depois eles comentarem lá na ágora, para decidirem aquilo que fosse necessário para manter a cidade harmoniosa, com todo mundo participando, todo mundo se ajudando. Muito curioso isso. A partir de então, todos os cidadãos tiveram o direito de compartilhar seu pensamento, criando um sistema democrático e isonômico entre eles. Então, quer dizer, por conta disso, os cidadãos, todos eles tinham o direito de falar, então por isso que existia a democracia, todo mundo se ouvia, todo mundo discutia de uma forma para tornar a vida da cidade melhor, né? E isonômico, o que significa isonômico? Isonômico significa que todo mundo se uniu, porque se cada um tinha ali algo importante para ser dito, todo mundo ouvia e procurava uma forma para resolver aquele problema que algum cidadão estava comentando, todo mundo se ajudava para resolver o problema da cidade. Dessa forma, a redação das leis começou a se efetivar, e isso fez com que elas fossem mais seguras e permanentes. Essas leis passaram a ser iguais para todos e, além disso, representavam a vontade humana, e não mais a vontade dos deuses como acontecia no passado. Então essas leis, que antes eram orais, elas começaram a ser escritas. Por quê? Para que todas essas leis criadas pelo homem estivessem registrados, para todo mundo lembrar que a lei foi dos homens. Então, por isso que está falando aí que essas leis passaram a ser iguais para todos, porque todos sabiam e liam, porque já estavam registrados, as leis criadas por eles mesmos. Enfim, o surgimento das leis escritas na Grécia proporcionou a participação dos cidadãos, a democracia e a existência de um pensamento de fato filosófico. O papel das leis é buscar, assim como a filosofia, algo que seja aplicável a todos, sem exceção. Então aqui está mostrando a importância do povo em se criar as leis. Por quê? Com a participação do povo na criação dessas leis, todos sabiam que a lei seria válida para todos que estão naquela cidade. Entenderam, gente? Então é muito importante a gente perceber que a democracia, que é essa união, né, de todos para se decidir o melhor para a cidade, o melhor para um país, começou na Grécia Antiga. Então é necessário, é importante a gente ter esse conhecimento. E aí, logo depois tem algumas atividades muito interessantes para a gente questionar. Qual foi o papel das leis para o início da filosofia grega? Na sua visão, para que serviu a criação das leis? Então vocês vão colocar aí, tá? De que forma podemos afirmar que o surgimento da escrita facilitou o desenvolvimento das leis para o povo grego? Porque antes era tudo oral, era tudo conversado. Até a lei, não se tinha uma lei escrita. O grego não sabia o alfabeto. Então, de que forma podemos afirmar que o surgimento da escrita vai facilitar o desenvolvimento das leis para o povo grego? Então, você pode colocar a sua opinião aí também, tá? Sente-se com um colega e juntos elabore um código de ética para a sua sala. Ou seja, algumas leis que precisam ser seguidas para o bem-estar de todos os alunos e professores. Esse aí, gente, é o seguinte, como não vai ter uma forma para vocês sentarem com um colega, eu quero que vocês pensem uma ou duas leis que vocês podem criar para tornar a convivência entre professores e alunos melhores na sala de aula, tá? Então pensem, criem 3 leis que para vocês seriam importantes para serem adotadas na sala de aula para facilitar a convivência entre professor e aluno, tá? Criar 3 leis aí para vocês escreverem na 27.
tá bom? E essa 28 aqui, gente, ó, é a pesquisa que eu falei com vocês. Pesquise códigos de leis de povos antigos. Então, quero que vocês pesquisem aí sobre a lei de Hammurabi, tá? Para vocês verem, terem um conhecimento, que lei é essa, quais são os códigos dessas leis. São várias leis que tem aí a lei de Hammurabi. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa e podem colocar no caderno, tá bom? Porque é importante para vocês terem esse conhecimento, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, tá bom? Tudo de bom para vocês e muito obrigado, hein?